Tá lançado aqui o troféu, os jornalistas torcem pro estado, não torcem pro time. Então o Alisson aqui fala o seguinte: a Paulistada pira que o Flamengo, mesmo zoado, pode ser campeão. E o São Paulo? Pô, o São Paulo foi campeão ano passado, mesmo zoado. Em cima de quem? Em cima do Flamengo, inclusive. Mesmo zoado, viu, Alisson? Alisson Chaves, quando perguntaram o que é bairrismo, assista o G4. Que isso, Alisson? Fala isso, não. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades e como os paulistas, ali é sempre legal ver quando o Flamengo vence um jogo, a reação da mídia paulista. Dessa vez elogiaram demais o Flamengo, falaram sobre o Felipe Luiz, rasgaram elogios ao Felipe nesse começo de Flamengo, ali nesses poucos meses, assim, o que, 2 meses que ele tá no comando do Flamengo, então assim, tem pouquíssimo tempo que ele tá no comando e consequentemente vem melhorando o time, vem evoluindo. Ontem foi com um time misto, meio a meio ali, metade titular e metade reserva, né, e consequentemente jogou bem fora de casa e conseguiu bater o time do Cruzeiro, que apesar de não estar brigando por coisas grandes no Brasileirão, tá na final da Sul-Americana. Ah, vem jogando mal? Vem jogando mal, mas é um time que tá ali, jogado com os titulares. Ainda assim o Mengão com o time alternativo foi lá e venceu, o que é importante demais. E foi isso que eles ressaltaram, elogiaram muito o técnico Felipe Luiz, e é o que vamos acompanhar a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E no sonho, na brincadeira, negócio do Corinthians, o rubro-negro tá no sonho, na brincadeira, achando que ainda dá. Pô, se dá pra ser campeão brasileiro, então dá pra nós também, Ué. Muito mais. Eu só acho que o sonho, a brincadeira do Flamengo, ele é mais difícil porque não tem o confronto direto. É verdade. O Palmeiras tem. Isso faz muita diferença, gente. Você fazer 3 e o outro parar naquela rodada com 0 é muito, muito diferente. É você tomar 3 do outro e dar 3 para você. Então, o fato de não ter o confronto direto me pega muito, assim, em relação à possibilidade do Flamengo. Fora que você está tentando ultrapassar com o seu carro de corrida, um carro de corrida que está ajustado, que tem gasolina e que tem um bom piloto. Você não está querendo ultrapassar como era o Nakajima lá, lembra? Nakajima, enfim. Satoru Nakajima. Você está tentando ultrapassar os melhores. Então não é tão simples assim, por isso que eu acho... Ele até encostava mesmo. O Galvão cansava de falar assim, tá ele de novo vendo o mundo ao contrário. O mundo ao contrário, é verdade. Então, acho que esse é o problema do Flamengo. Ele vai ter que ultrapassar um grande piloto, enfim, é muito difícil. E o Palmeiras tem um confronto que isso faz muita diferença. Isto colocado... Não perco o raciocínio, mas a gente fez o exercício ontem moderado para o Botafogo, ideal para o Palmeiras todos os pontos, lembra? Isso. Nosso exercício, o Botafogo fechava com 78 pontos. Vocês lembram disso? A gente deu um a mais para o Palmeiras. E se o Palmeiras tiver todos os pontos e ganhar o confronto direto? Isso. Então guarda os 7, 8 para o Botafogo. Se o Flamengo fizer todos, ele vai a 7,5. Todos, ele vai a 7. O máximo que o Flamengo vai de pontos é 7,5, sendo que ele joga contra o Fortaleza. Estou pegando 2 jogos. Joga contra o Fortaleza no Castelão e joga contra o Inter como mandante. São 2 jogos mais difíceis. Ele pode até fazer os 18, mas ele, no máximo, 7,5. Né? A gente deu uma derrota e 2 empates para o Botafogo em 6 jogos, só para dar os 7, 8, só para dar uma ideia da nossa projeção. E arrastando o Palmeiras para tudo, para 100% e contra o Botafogo. Então, se para o Palmeiras essa é a dificuldade, você imagina para o Flamengo. Por isso que eu não considero muito, mas de qualquer maneira, fica para mim claro que a sacada de conseguir chamar o Felipe Luiz, no que se fala que ele no primeiro momento estava ali meio receoso, tal, de aceitar, ela foi boa. A diretoria do Flamengo, que errou pra caramba em várias coisas no ano, nessa daí me parece fez o movimento correto de alguém que conhece o clube, que o torcedor respeita. Então, para uma reta final, era muito mais... Vamos dizer aqui, nós temos 10 fichas. Tem o Diniz chegando no Cruzeiro e o Felipe Luiz no Flamengo. Qual a chance de um dar mais certo e o outro não dar tão certo? Tava meio óbvio, né? Por quê? Porque, pelo que o Massa sempre fala, o modelo de jogo do Diniz é muito mais difícil de ser implementado do que o modelo do Felipe. O do Mano no Fluminense. Ele ganha 5 de 6 jogos. Alguém ficou surpreso? Não.
O Mano fechou a casa, tinha um time que tinha ali um certo entrosamento, ele defensivamente ia saber fazer como ele sempre soube fazer, o time ganhou 5 de 6, um monte de 1-0, incluindo aquele... Ele era o lanterna do lanterna, ganhando do Palmeiras, 1-0 no Maracanã, ali que começa a arrancada toda do... o Palmeiras ter perdido aquele jogo, enfim, foi naquele contexto do Fluminense, quase, lanterna do lanterna, 6 pontos ali e tal. Foi uma vitória maiúscula do Fluminense ali. Mas é mais fácil ser o Mano Menezes no começo do que ser o Diniz. Então, o Matos, o Edu Dracena, o presidente Pedrinho, entrevista BH, essa galera tinha que ter essa noção e avisar o torcedor. É o seguinte, torcedor, nós estamos trazendo um cara aqui que o modelo de jogo dele é para 25. A gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer frente do time com o treinador. Então, é muita coisa para entender também. O Paulo Mancini, ele tem um bom ponto aqui, que eu queria ouvir de vocês. Ele fala, é um absurdo o Flamengo abrir mão do Campeonato Brasileiro por 2 anos consecutivos. Não sou flamenguista. Se fosse, estaria muito pé da vida. Minha questão é... 3. Mas 3 anos consecutivos. Quando a gente fala o Flamengo abriu mão do Brasileiro, parece que ele falou assim, olha, o Brasileiro acho que eu não quero não esse ano, então... Mas quando ele é líder e vai pro Morumbi, o time reserva então, não é abrir mão? Eu sei disso, mas o Botafogo que vai ser campeão, ele nunca jogou com o time reserva? Jogou em algumas circunstâncias. O São Paulo jogou em Caxias, jogou 200 vezes com o time Botafogo reserva. foi bem pouco, hein? O Palmeiras que jogou com o time reserva. Não, então vamos lá. É diferente. Eu acho que o Botafogo, o ano passado, quando foi líder, com folga, ele fez o contrário. Ele jogava com o time reserva na Sul-Americana e o mais. Porque não foi só o jogo que ele era líder, e não é. Cada vez vai ser menos. Não, porque ele também é confortável. Por que não ganhou? Porque eu não quis. Não. Ser eliminado em 2 Libertadores seguidas, que ele prioriza por Olímpia e Peñarol, acho que não tem discussão. Mas isso reforça o perde para ele mesmo. Só perdeu para o Olímpia e Peñarol porque eles não jogaram nada. Mas não jogaram nada por quê? Porque não quiseram? Não, né? Porque não conseguem, né? Muitas vezes não consegue. O Flamengo não consegue nesse sonho. Como é que é? Sonho e brincadeira. Sonho e brincadeira. Ainda tem o 2019 incrustado dentro dos caras. É isso que está aí permeando. Só que detalhe, metendo 4 no Flamengo dentro do Newton Santos e tal, ganhando 2-0 no Maracanã. Ganhou os 2 turnos. 2 turnos do Flamengo. O Flamengo não tem competência atual para jogar 3 Só lembrando a frase pro Globo, a entrevista lá do Landim, o brasileiro nos abandona. Não foi um negócio assim? Um pouco, demais, assim, surreal. Aí é um pouquinho demais. Não somos nós que abandonamos o brasileirão que nos abandona. Aí é duro, eu não entendi isso aí. Eu falei, ele quer dizer assim que a Copa América desfalca o time, que o Pedro vai para a seleção e se machuca, mais ou menos isso. Então, como se... Toda vez que tiver essa frase, eu rebato. E a Libertadores te abandona? Não, né? Porque a Libertadores ela tem o calendário de data FIFA, mas ele perde para Olímpia e Peñarol. Os outros também tem jogador convocado, também tá lá. Sim. Tudo bem, o Pedro é um caso, ok, se machucou. Mas e o trabalho por trás ali não entra, não funciona? Tá lançado aqui o troféu, os jornalistas torcem para o Estado, não torcem para o time. Então o Alisson aqui fala o seguinte, a paulistada pira que o Flamengo mesmo zoado pode ser campeão. E o São Paulo? O São Paulo foi campeão no passado, mesmo zoado. Em cima de quem? Em cima do Flamengo, inclusive. Mesmo zoado, viu, Alisson? Acontece, o time é campeão e tal. A galera segue mandando mensagem aqui. Alisson Chaves, quando perguntaram o que é bairrismo, assista o G4. Que é isso, Alisson? Fala isso, não. Muito bem. Fato é que... É bairrismo. Bairrismo. O F. Bandeira fala, não é cola para a comunidade Flamengo, Mancini. Sossega. Nos momentos decisivos do Brasileiro, literalmente, o Flamengo meteu o time reserva e foi com titulares na Copa do Brasil e Libertadores, mesmo com folga de placar ou tabela. E acabou eliminado, né, o Bandeira. Mas essa é a questão do que o Arnaldo está falando. Foi eliminado da Libertadores 2 anos seguidos. Que pela rivalidade interestadual que se criou com o Palmeiras, aquele momento o Flamengo tratou o Palmeiras como talvez mais importante do que jogar Libertadores, lembra? Era um foco grande de eliminar o Palmeiras e tal. E o Cartolíder fala, mas dedo retinho para vocês também. Ontem falaram que o time muito bom do Fla ia para campo. E foi mesmo, não foi?
Que era o mesmo praticamente que segurou o Inter. Eu disse que era fraco e ia jogar para não levar gol. Foi o que houve. Fez gol numa falha absurda da barreira. Não jogou, foi só isso. Tem um jogador aí que demora um pouco, né? Porque, como diz o Massinho, o ideal não é você chegar de Marte e estrear na semana seguinte, mas esse jogador tem qualidade, começou meio mal. Ontem jogou muito bem de novo, que é o Alcaraz. Esse jogador é muito bom jogador. E é uma saúde absurda. Ele atropela as outras pessoas, bate muito bem na bola. Teve um gol anulado, tá? Mas não é só isso, ele jogou muito bem. Já tinha entrado bem na final contra o Atlético no lugar do Arrascaeta. Esse jogador pode ser pro ano que vem, sobretudo, uma realidade. O time precisa se renovar também. Tá aí uma coisa que eu concordo, né? É quando falam do Alcaraz. É um jogador muito bom, com potencial espetacular, incrível. O que ele jogou muito bem ontem. Acho que foi uma das melhores partidas, talvez a melhor dele desde que chegou ao Flamengo. Pôde ali ter um bom tempo de titularidade, né? Jogar o jogo inteiro, enfim. Então, consequentemente, o Flamengo também foi bem. Ele conseguiu conduzir. Tava mais consciente, menos afobado. Ele é muito rápido, ele é muito eufórico, né? Às vezes eu acho que ele toma uma decisão muito equivocada por querer fazer tudo de maneira rápida, tem que pensar um pouco, cadenciar o jogo, foi o que ele acabou fazendo ontem, ainda mais naquele lance que até viralizou, né? Onde ele pega no meio de campo, sai por 2, 3 jogadores do Cruzeiro e dá no Michael, e corre pra receber, o Michael não devolve, tenta chutar no gol, tenta fazer aquela jogadinha de driblar e bater no gol, não deu certo, acabou perdendo a bola ali o Flamengo, porém, jogou muito bem o Alcaraz, é importante ver aí como a imprensa analisa, né? E também a choradeira danada, né? Você viu que até os próprios espectadores, telespectadores, pra quem vê pela TV, né? Pôde ali criticar o fato de eles estarem criticando o Flamengo, apesar da boa vitória do Mengão, que era o mais importante a ser ressaltado, e acabaram ali desviando um pouco o assunto pra buscar talvez alguns pontos negativos, mas de certa forma elogiaram ali o Felipe Luiz. E é importante ver como a imprensa acaba ali se movimentando quando o Mengão vence, a procura ali às vezes de criticar, em vez de focar no lado bom, né? Diz o que você achou, comente abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam, e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!